Ok, deixa eu até botar meu cronômetro aqui, gente, calma. Senão eu desinvesto a falar para sempre. Boa noite para todos. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. Eu não sei, nem todo mundo é de São Paulo, né? Aqui em São Paulo está uma noite fria, por isso que eu estou assim, toda encapotada, para poder não sentir frio enquanto eu estou falando. Estou vendo, boa noite para a galerinha. Tem alunas e alunos meus aqui. Bom ver vocês. É o seguinte, eu vou compartilhar um slide, então eu não consigo ver vocês nem o chat na hora que eu estou falando, mas eu vou de vez em quando voltar aqui para o chat para poder ver as coisas que vocês escreveram. Aí em Mato Grosso do Sul, 7 graus, nossa senhora, mas aqui tá 8, ganhei. Tá mais quente aqui, tá 8. Eu vou colocar esse slide para começar a falar, gente, mas daqui a pouco eu volto porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acharam que vocês vão ficar quietos? Vocês vão... Vão não. Espera aí, deixa eu botar aqui, apresentar. Bom, então, boa noite, queria agradecer, né, como já disse para vocês, e eu queria trazer alguma conversa, na verdade, porque a gente vai conversar um pouquinho e esse assunto dá muita conversa. A gente não vai ter tempo de destrinchar tudo isso, né, todo esse assunto sobre decolonialidade e descolonização. Então, assim, eu queria trazer alguma conversa, trazer alguma fala sobre isso para a gente conversar, pensando também numa proposta de pedagogia decolonial, né? A ideia é pensar o que nós, porque eu sou professora, né? O que nós, educadoras, educadores, conseguimos trabalhar dentro de uma proposta de pedagogia decolonial. Então, só para dizer como que eu cheguei nesse lugar do pensamento decolonial, eu sou professora, né, de história, eu sou na educação básica, eu sou professora de história, eu sou historiadora, e eu fiz meu mestrado e meu doutorado em artes, como o Eduardo falou, mais especificamente sobre museus e patrimônio, né? E na minha pesquisa de doutorado, que eu me deparei um pouco com os assuntos de... esses questionamentos, né? Patrimônio de quem? Para quem? Memória de quem? Quem decidiu o que é patrimônio? Essa conversa, eu entrei em contato com os estudos culturais. Para quem não sabe, brevemente mesmo, os estudos culturais é um campo de pesquisa da onde que surge lá pelos anos 60, porque aí vão surgir os estudos feministas, os estudos sobre racismo, a teoria queer, enfim. E aí eu conheci os estudos culturais ingleses, né? Pela escola inglesa, tem a escola norte-americana também. E aí eu lia, né, bastante, o Mirzoeff, o Mitchell e tal. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu fui para Cuba, num congresso, e aí eu escutei latino-americanos falando sobre estudos culturais. E aí eu falei, faz todo sentido, gente. Uma coisa é se eu ouvir os ingleses falando de estudos sobre racismo, por exemplo. Outra coisa é você ouvir os latino-americanos, é outro contexto. E aí eu entrei em contato com os estudos decoloniais por conta disso. Tá? E aí, para começar, eu queria fazer uma provocação para vocês. Eu vou mostrar uma imagem, que não é essa é uma provocação por si só, não vou nem comentar. Ou talvez comente depois, se alguém quiser perguntar. Mas eu vou mostrar duas imagens, uma de cada vez. Vou mostrar uma imagem e vou pedir para vocês, e aí eu vou voltar no chat, eu vou descompartilhar aqui para poder o chat. Olhando para essas duas fotografias, se vocês fossem dar um título ou uma palavra para essas imagens aqui, qual seria? Vou fechar aqui o compartilhamento para eu poder ver o que vocês escreveram no chat, tá?
Uma palavra, um título para essas imagens aqui. O que vocês... Resistência, invenção do Nordeste, cangaço. Não, São Bernardo gelado lá. Nordeste. Mais alguém? Agreste e a outra festa. Guerreiros do Nordeste, sertão, sertão. Sertanejo. Obrigada, Rodolfo. Nossa história. Tá, deixa eu mostrar outra imagem agora, peraí. Oh, Jesus. E essa? Deem também um título ou uma palavra, que seja uma palavra ou um título para essas duas fotografias. Vou deixá-las um pouquinho aqui, para vocês olharem bem. Vou voltar no chat para ver que palavra que vocês deram. Muito curiosa. Nossa, história... expressões forró, estereótipo. Forró, humor. Tá certo. Contemporâneos. Vou lembrar disso. A gente vai voltar nessas imagens daqui a pouco, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar nelas. Eu queria só começar porque eu queria ver da onde que ia sair daí. Mas vamos lá agora. Vou voltar para lá, tá bom? Gente, ó, aquilo que eu falei, eu vou mostrar os slides, eu não consigo ver o chat, tá? Aqui no Meet, então, vocês podem fazer pergunta, o Eduardo vai recolher as perguntas para a gente conversar depois, no final, tá? Bom, Nordeste, né? Joguei no Google. Gente, eu adoro jogar palavras no Google Imagens para ver o que sai. Você sabe que as imagens que mais aparecem são as mais do Google todos ali, que aparece anúncio pago e tal. Eu achei aquelas imagens quando eu joguei a palavra nordestino. Parece isso. Quando eu joguei a palavra nordestina. Olha que a mulher nem aparece, isso dá uma outra história de decolonialidade e colonialidade, mas daqui a pouco eu falo. A mulher nem aparece, aí aparece a Rihanna aqui, porque deve ser um site muito acessado, né? Confira as versões nordestinas de música, papapá. E aí eu tirei aquela foto, porque eu queria uma mulher, porque eu estava procurando uma nordestina. E bem, alguém colocou aí no chat estereótipos, bem estereótipo, né? Alguém colocou sertanejo, aquela figura, essa figura aqui, a figura do sertanejo, né? Nordeste não é só Caatinga. Eu não sei se tem pessoas nordestinas aqui conversando comigo, mas, né, Nordeste não é só Caatinga. E aí eu joguei sudestino, porque eu sou sudestina. E aí isso foi uma provocação muito interessante que aconteceu comigo, que eu já conto. Joguei sudestino, não tem um estereótipo. Orra, meu, podia ter assim, né? A gente aqui em São Paulo que fala assim, orra, meu, eu falo orra, meu, né? Mas não tem. Tem o trio sudestino, que eu desconheço, tá? Mas aparece. Se descer, assim, eu dei print na tela do Google, tá? Então, assim, eu dei print e apareceu. Se você descer muito, aparece o trio sudestino até o fim. Mas não aparece uma figura sudestina. E a sudestina, aparece essa guria, que eu já vi um vídeo dela uma vez até, a Laura Tampuri, parece que é o nome dela, que ela se identifica como repórter sudestina, acho que é por isso que aparece a figura dela, mas aí vai aparecer outras coisas, aparece o trio sudestino de novo. Por que eu fiz essa brincadeira? Porque uma outra coisa que me levou para os estudos decoloniais, eu tenho um grupo de amigos, a maioria de Recife, a maioria de Pernambuco, não sei se todo mundo é de Recife. Não, tem uns que são do interior. Mas, enfim, um dia a gente estava almoçando, eu era a única sudestina, e eu não sei por que esse assunto chegou, e eles viraram para mim e me chamaram de sudestina. Eu falei, gente, nunca ninguém me chamou de sudestina. Se vocês fizerem a experiência de abrir um documento do Word e digitar a palavra nordestino, nordestina, ele entende. Se você digitar a palavra sudestino, sudestina, o Word
ponho a minhoquinha vermelha embaixo lá que a palavra está errada. Aí eu fui olhar no dicionário, a palavra não está errada, ela existe. Tá? Lembrem disso, daqui a pouco eu vou entrar nessa questão do que tem a ver isso com o que a gente vai conversar hoje. Tá certo? Vamos seguir. Então, para começar essa conversa, daqui a pouco eu volto nessa conversa aí, tá? Para começar, a gente tem que entender que quando eu falo de colonização e colonialidade, essas duas expressões, elas estão diretamente relacionadas à ideia de modernidade. Tá? E quando eu estou falando dessa modernidade, porque modernidade tem muitos significados, né? Modernidade pode ser o corte de cabelo moderninho, pode ser as artes modernas, pode ser a Semana de Arte Moderna de 1922, não é isso, tá? Quando a gente fala essa relação entre a colonialidade e a modernidade, a gente está falando da chamada na história Era Moderna, que começa no século XV, que tem a ver com a expansão marítima europeia, pronto, começo a falar, já me deu calor, que tem a ver com a expansão marítima europeia, que tem a ver com o mercantilismo, né, que é o sistema é o capitalismo inicial, enfim, o sistema mercantilista pós-feudalismo, e lembrar que esse sistema mercantilismo, esse sistema econômico, ele é baseado, ele é fundamentado, ele é sustentado por alguns elementos, entre eles o colonialismo e o escravismo. Tá? Outros elementos também sustentam. Então, eu trouxe esses exemplos de modernidade, eu trouxe imagens de modernidade. Quando a gente está falando de colonialidade, colonialismo, a gente está falando dessa modernidade. É a expansão marítima, é a expansão da Igreja Católica para as Américas. Fez um barulho meu computador, não sei se alguém mandou mensagem, eu não consigo ver, daqui a pouco eu volto no chat. Eu estou falando da escravidão africana e indígena. Tá? A escravidão africana como a gente tem que pensar, isso faz muito, isso é importante para a gente pensar na questão da colonialidade, né, e do pensamento decolonial, é entender a escravidão africana, especialmente, a escravidão moderna, né, ela é alguma coisa que até então nunca tinha acontecido na história da humanidade. A história da humanidade sempre teve escravidão. Gente, tem trabalho escravo até hoje, que hoje não pode, né? É ilegal. Mas tem, né? Vira e mexe, a gente vê uma notícia, né, de trabalho escravo que foi em... e a gente tinha trabalho escravo nos reinos africanos, no Império Romano, na Grécia Antiga, a gente tinha aqui no Império Azteca, enfim, a gente tinha, isso existia desde a Antiguidade, no Egito, né? O que vai acontecer na Era Moderna, e eu estou fazendo esse parênteses aqui, porque isso é importante, porque a gente vai falar, o que vai acontecer na Era Moderna é que pela primeira vez na história, a escravidão ela é feita por conta da cor da pele, que até então não. Quem eram os escravizados do Império Romano? Eram prisioneiros de guerra, cidades conquistadas. Vocês assistiram o Gladiador lá, que o rapaz é vendido como gladiador lá, o mocinho? Ele tá lá caído, recolhem ele e vende. Até tem mercado de escravos, mas esse mercado de escravos ele não sustenta a economia da nação. A escravidão africana, ela sustenta, o escravizado, ele vira um bem, como a cana-de-açúcar, né? Como o café, como, enfim, ao Brasil, é uma pessoa que é comercializada e que sustenta um sistema econômico. Nunca isso aconteceu na história. Então, a escravidão moderna é isso. E ela coloca essa violência, né? O colonialismo e o escravismo, ele tem essa perspectiva violenta. Assim como a escravidão vai acontecer de outras formas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Então, colonialismo e colonialidade são dois conceitos relacionados, mas são distintos. Vamos lá, né? A ideia era tentar decifrar qual a diferença de um e de outro.
Colonialismo, ele é um padrão de dominação, né, como eu falei, é o mercantilismo, o escravismo, né, a imposição da Igreja Católica, no caso da América Hispânica e Portuguesa, né, a imposição do, do catolicismo como religião, tudo mais. A colonialidade, gente, a colonialidade, ela é forjada dentro do colonialismo. Ela está na modernidade. E ela continua, mesmo com o fim das colônias. Então, eu trouxe uma frase do Nelson Maldonado Torres, que ele fala o seguinte: apesar do colonialismo preceder, né, chegar antes do que a colonialidade sobrevive ao colonialismo. Mas espera aí, Valéria. Como que a colonialidade sobrevive? Quem é o Nelson Maldonado Torres? Ai, meu Deus do céu, vamos por partes, tá? Então, da onde que eu estou tirando tudo isso? Porque não é simples, parece simples. Quer dizer, para mim já está parecendo simples porque eu estou estudando isso bastante, mas eu acho que não é tão simples, não. Da onde que eu estou tirando essas informações que eu estou trazendo? Tem um grupo de pesquisa latino-americano que se chama Modernidade / Colonialidade, tá? O Nelson Maldonado Torres é um antropólogo desse grupo, né? Ele é colombiano. Tem a Catherine Walsh, que é norte-americana, mas ela é radicada no Equador, ela é linguista. O Arthur Escobar, que é um antropólogo também, colombiano. O Henrique Tucel, que é um filósofo argentino. O Quijano, que é sociólogo peruano. E o Walter Mignolo, que é um que eu tenho lido bastante ultimamente. Ele é semiólogo, ele é argentino-norte-americano, né? Ele tem dupla nacionalidade e tem outros e outras autores aí. Então, a primeira coisa é, tudo que eu vou falar aqui, eu tenho estudado a partir desse grupo de pesquisa, modernidade, colonialidade, tá certo? Todas as minhas ideias estão vindo daí com as ideias desses autores, tá? Agora, voltando àquela questão, como que a colonialidade sobrevive ao colonialismo? Alguns exemplos. Textos didáticos. Por exemplo, quando eu pego um material que eu vou usar em sala de aula e ele está todo escrito... Peraí, não vou dar esse exemplo ainda não. Eu pego o livro de história, sou professora de história, vou dar esse exemplo, de história e de artes, que eu vou dar exemplo aqui, tá? Eu pego o livro de história e a história do Brasil começa em 1500. Ah, Valéria, mas tem vários livros de história que fala do Brasil pré-colombiano, pré-cabralino, né? América pré-colombiana. Verdade? Qual é o espaço dedicado aos povos nativos da América ou do Brasil nesse material didático? E qual é o espaço dedicado ao olhar europeu para a conquista? Né? Isso é uma coisa. Critérios para um bom trabalho acadêmico. Tá todo mundo aqui na faculdade? Tem um monte de professora aí que eu vi, minhas amigas professoras. Isso é uma discussão, né? Qual é o padrão para um bom trabalho acadêmico? O que é um bom trabalho acadêmico? Da onde vem esse padrão? Um questionamento. A cultura, né? A cultura é aquilo que está no museu, né? Falam. Senso comum, né? No sentido comum, essa ideia, né? O sentido comum tem muitas expressões da colonialidade que persiste. O racismo, a ideia de que... Ó, eu vou falar bem da questão dos povos nativos agora, né? O índio usa celular, não é mais índio, né, gente? Índio não usa celular. Aí eu passo que aqueles povos que vivem lá na reserva, enfim, numa área delimitada, fala assim, nossa, é tudo, eles são tudo selvagem. Né? Então, senso conteúdo, colonialidade. Na autoimagem dos povos, isso tem a ver com a construção de identidade. Tem uma palestra muito legal, um TED Talk, que virou livro, da Chimamanda Adichie, que fala
Chama O Perigo de uma História Única. Vale a pena ver. Pensar nessa coisa do senso comum, da representatividade, da autoimagem, da construção de identidade, tudo mais. Nas aspirações dos sujeitos, quais são as aspirações das crianças? Conversa com criança, quem dá aula para criança. O que você quer ser? O que é a aspiração, né? E em muitos outros aspectos. Aí tem uma outra fala do Maldonado Torres. Estou aqui falando, eu espero que esteja todo mundo me ouvindo. Será? Será que... Peraí, eu vou voltar no chat para ver se tem alguma pergunta, gente, porque eu fico realmente... Estamos ouvindo sim, Valéria. Estão ouvindo? Ai, aqui! Vou chegar, ó. E ela é nordestina. Peraí. Tá. Ah, beleza. Quase 80% da bibliografia na academia eurocêntrica. Sim, o mundo da lua. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu falo assim, gente, olha para a bibliografia. Tá, vou chegar nesse rolê aí daqui a pouco. Tá. Vamos dar um exemplo aqui? Esse é o mapa mundi, todo mundo conhece, certo? Tranquilo? Esse é o mundo. Só que não, né? Ixi, o Eduardo é geógrafo, ele pode até me ajudar nessa brincadeira. Mas isso aqui é uma construção sociocultural, isso é uma construção cultural. Né? Primeiro que o mundo é redondo, ponto. Certo? Então, essa ideia de que o norte é em cima, não tem em cima, né? Se o mundo é redondo, com os polos achatados, enfim, tem um nome para isso, mas não tem em cima. Isso é uma convenção, convencionou-se, pegou lá o globo, fizeram um desenho, isso foi convencionado de que o planisfério é assim como com a Europa bem no meio, em cima, né? Com exceção da Austrália, da Nova Zelândia, aqui, o dinheiro do mundo está aqui, né? Da linha do Equador para cima. Os países ricos estão ali, né? Rico em dinheiro, estou falando, porque rico em amor e cultura todos nós somos. Mas, enfim, isso é uma convenção. Convencionou-se que a representação do mundo era essa. E essa convenção, onde a Europa está no meio e a América do Norte é tão grande, ela é uma construção. Ela é uma construção cultural, ela é uma construção social, ela é uma construção política e ela mostra poder. Ela envolve relações de poder. Toda imagem, aí eu já entro na questão das imagens produzidas, né, pela sociedade, enfim, como um todo, ela fala de poder. O patrimônio, que é toda a minha conversa começou lá, que eu falei para vocês do patrimônio, né? O patrimônio, ele envolve relações de poder. Esse planisfério envolve relações de poder. Eu encontrei esse outro aqui, que está num site que chama Diário Sur, tinha essa Mentiras do Mapa Mundi, enfim, mas tem uns estudos aí que falam, olha, bom, primeiro colocar de ponta cabeça é uma provocação que eu faço desde os anos 90, quando eu comecei a dar aula, levar o planisfério e pendurar de ponta cabeça na sala, assim. Os alunos falavam assim, tá errado, professora. Eu falo, não, gente, como assim tá errado? Bom, enfim, aí o norte é o norte, mas o norte tá aqui, né? Convencionou-se que aqui é o norte, tá, mas o norte tá aqui. Só que depois eu coloquei a referência aqui, depois quem quiser vai lá ver, tem um texto, ele está em espanhol, enfim, mas se vocês fuçarem mais, acho que vocês encontram traduzido esse texto, que ele fala da dimensão dos países e continentes, desculpa, a dimensão dos continentes, porque quando você pega o globo e coloca no plano, você tem que mexer nas dimensões, e quando você mexe nas dimensões para o norte, para a Rússia ficar tão grande, para o Canadá, você distorce o tamanho, diz ali no texto do rapaz aqui do site do Valento, né? Eu aconselho, para uma pedagogia decolonial, a gente levar o globo terrestre para a sala e não... Ainda mais em tempos de que tem gente que fala que a Terra é plana, melhor levar o globo. Então, leva o globo, porque aí não tem essa coisa de distorção de tamanho e tal. Lembrando que o globo também é uma produção cultural, né? Todo material didático é um produto da cultura. E ele está dentro de um contexto. Todo ele. Tá? Então, só trouxe esse aqui para a gente pensar um pouco sobre isso. Bom, então, resumindo,
Colonização é um processo de dominação política e econômica da modernidade. Lembra? Expansão marítima, mercantilismo, escravidão, modernidade, dominação política e econômica. Descolonização são as independências políticas, principalmente, porque econômica, a gente pegar o caso da América, a gente pode até dizer, mas todo um processo aí, né, gente? Eu não vou ficar dando aula de América aqui agora, mas tem todo um processo. A gente pode até falar que os Estados Unidos, Canadá, conseguiram uma independência econômica. O Canadá nem tem certeza, enfim. Mas a gente aqui nas América Latina é difícil falar sobre isso, né? Mas a independência política é um processo de descolonização. Por isso que a colonização e a colonialidade também estão ligadas à era moderna. Porque o fim da era moderna é o início dos processos de descolonização. Né? A era contemporânea, século XIX, começa com as independências. Tanto que se a gente pegar, por exemplo, a partilha da África do século XIX, a colonização, o que chama de neocolonialismo, né, que divide a África entre os países europeus, aquela história toda, você não tem mais trabalho escravo. O trabalho escravo ainda tem, mas você não tem a escravização das pessoas. Você não tem o mercado de escravos africanos. Por quê? Porque já não pode mais. Acabou, virou ilegal. A escravidão acaba no 19. Ela começa a acabar no 19, né? O Brasil é o último país a abolir a escravidão em 1888. Mas então o século 19 é o século da descolonização. Mas, apesar da descolonização, da independência política, digamos assim, né, a colonialidade ela persiste, porque a colonialidade é a ideia que vem com a colonização. Ela não é só a dominação política, ela é uma dominação econômica, ela é cultural, ela é epistemológica e ela é social. Quando a gente fala, e para mim essa é bem importante pensar no colonialismo epistemológico, né, na colonialidade epistemológica, a gente não sabia, vi esse vídeo esses dias, na verdade eu tinha estudado isso semestre passado com minhas alunas de identidades. As universidades mais antigas do mundo surgiram na África. A universidade mais antiga do mundo surgiu no Marrocos, e a fundadora e diretora era uma mulher muçulmana. Olha quanto processo para desestereotipar a gente pode encontrar aí. Uma mulher muçulmana fundadora de uma universidade. Né? Então, assim, a gente não estuda isso. A gente não sabe... Bom, não é o meu caso, né? Eu sei que meu avô e minha avó paternos, né? Eles eram cearenses, e eu sei que os meus avós maternos eram italianos. E a gente sabe quando o avô, bisavô, era português, italiano, francês, inglês, mas a gente não sabe quando ele é da África. A gente fala, meus ancestrais africanos da onde? Meus ancestrais eram indígenas, da onde? Africano é tudo igual, indígena não é tudo igual, é uma memória perdida e o conhecimento também é perdido. Quando a gente pensa na quantidade de povos indígenas, vou pegar a questão indígena, dizimados, né, pelo processo de colonialismo, a gente tem o genocídio. O epistemicídio, isso é uma outra expressão, só vou citar aqui, mas não vou entrar nessa seara, é a morte dessa sabedoria que morreu junto com esses povos, e às vezes o povo nem morreu, mas a sabedoria morreu porque eles passaram pelo processo de colonização. Se a gente pensar na colonialidade, entender que os processos de colonialidade, ele é a ideia dentro da colonização. A ideia permanece. É a violência, por exemplo, sobre o conhecimento, a sabedoria indígena. Tem uma professora que eu gosto muito, uma antropóloga, Manuela Carneiro da Cunha. Tem um vídeo dela no YouTube que se chama...
Putz, eu esqueci, daqui a pouco eu lembro o nome. Que ela fala, por exemplo, de um cadastro que ela está fazendo junto com populações nativas ali do norte do Brasil, do Pará, Acre, eu acho que que ela, por exemplo, ela não publicou coisa ainda. Ela não publicou porque enquanto não tiver definido as leis e as regras para os direitos autorais. Porque a ideia de direito autoral para as populações indígenas é diferente do que é para a gente. Né? Então, tem o pirataria, o que acontece com a sabedoria desses povos, né? Que a indústria farmacêutica vai, descobre descobre não, né? Aprende com as populações nativas, depois patenteia e ganha um monte de dinheiro, para essas populações nada sobra, né? Então, tem essa questão de uma sabedoria que muitas vezes não é reconhecida, ou que se perde. Quando a gente tem a proibição que teve no Brasil durante um tempo desses povos não falarem o idioma nativo, de só falar a língua portuguesa, essa sabedoria se perde, isso é epistemicídio, né? E a gente pode falar o mesmo da questão africana e tudo mais. Então, a colonialidade é essa dominação, que não é só política, como o colonialismo, política e econômica, né? Ela é cultural, ela é epistemológica, ela é social. Então, a ideia de decolonialidade ela não acaba com as independências, né? Porque, por exemplo, éramos colônia, não somos mais. Fomos descolonizados, né? Independência é um processo de descolonização. Mas a decolonialidade, porque a colonialidade persiste. Então, aí eu vou trazer essa fala aqui mesmo da Vera Kandal, né, e do Oliveira, que ela coloca assim, para além de problematizar a dominação e o eurocentrismo, ela é uma proposta de ação, ela é uma posição política, né, é visibilizar as lutas contra a colonialidade a partir das pessoas. O que a gente faz? Não é só eu apontar que o pensamento é colonizado, gente, que o pensamento é colonizado a gente sabe que ele é. Tá, e aí, faz como? É aí que tá o negócio, né? E aí eu volto para cá, para aquelas imagens lá que a gente estava falando, né? Entendendo que a colonialidade e a modernidade ela se instaurou, né? E ela reverbera em outras camadas. A gente não está falando só de Europa e América nesse momento. O racismo ele vem com a colonialidade. Aí o racismo eu falo sobre os povos de origem africana e sobre os povos nativos da América, né? A colonialidade em relação do homem para com a mulher. Existe um processo de dominação aí, que é histórico. Da capital para o interior. Nem todo mundo que está no chat aí é de São Paulo, né? Aqui, lembra que eu falei do nordestino, sudestino? O próprio Word não reconhece a palavra sudestina. Eu joguei sudestina no Google, apareceu lá o trio sudestino, não tem um estereótipo? Né? Eu, quando estava na faculdade, foi nos anos 90, era governo do Fernando Henrique, tinha um projeto da esposa da Ruth Cardoso, que chamava Universidade Solidária, acho que era isso. E eu trabalhava na época, já era professora dentro da Universidade de São Paulo, tinha o núcleo de educação de jovens e adultos, era professora do EJA, e a gente participou um pouco uma vez dessa Universidade Solidária, e a gente recebemos alguns estudantes e professores de alguns estados do Nordeste, e que também trabalhavam com educação de jovens e adultos. E eles falaram uma coisa na época que me tocou muito. Eles falaram assim que quando eles trabalhavam, por exemplo, a televisão, gente, anos 90 não tinha internet, tá? Do jeito que é hoje, então dá um desconto. Quando eles trabalhavam, porque eu dava aula de história, né? Então a gente falava história e geografia, tá? Eles falavam de trabalhar, por exemplo, com a imprensa, na sala de aula, não sei o quê, esses professores de educação de jovens e adultos que vieram falaram assim para mim, né, para nós ali, que muitos alunos e alunas não entendiam o que o âncora do telejornal, do Jornal Nacional,
falava. Porque a gente tem sotaque, né? O pessoal fala, eu posso falar, porque eu tenho origem cearense, né? Então, assim, o pessoal fala que cearense não dá para entender o que fala. Bom, basicamente não dá mesmo. Quando meu avô desinvestava a falar, não entendia metade, né? Mas a gente também não é inteligível para eles, né? Só que a gente acha que a gente não tem sotaque, tanto o Sudeste para com outras regiões do Brasil, como a capital para o interior. Né? Aqui em São Paulo tem muita essa tradição de juntar dinheiro, a escola privada principalmente, bota as crianças no ônibus, vem passar o dia em São Paulo para ver os museus de São Paulo, porque não tem cultura na cidade. Quantas vezes já ouvi isso? Não que eu não deva vir para ver os museus, venha, mas dizer que não tem cultura na cidade, sabe aquela coisa da autoimagem, né? Não tem cultura na cidade do interior, porque só tem na capital, né? É uma coisa para pensar nessas relações de poder também. O hemisfério norte para com o hemisfério sul e o docente, a docente para com o discente. Nós, professoras, professores, somos colonizadores muitas vezes. Às vezes com a melhor das intenções. Às vezes a gente é super bem intencionado, a gente fala, não, eu vou fazer de tudo para ensinar esse guri, essa guria a aprender esse conteúdo que é super importante. Quem falou? Não, eu não estou discordando. Eu tenho coisas que eu ensino que eu falo, nossa, isso é super importante. Mas eu tenho consciência que eu estou sendo colonizadora. A escolha de saberes, de que saberes devem ser ensinados ou não, já própria. Pô, se a gente for lá no fundo né, da questão do que é ensinar, a postura de ensinante já é colonizadora. Né? Então, já é uma coisa para pensar. Até que ponto eu vou ser colonizadora? Você, não tem como, na hora que eu escolho que conteúdos eu estou sendo. Tá, como? Como que eu vou conversar esses conteúdos para eu tentar minimizar menos o drama da colonização que eu estou proporcionando, né? Mexer com os poderes aí. Que aí eu coloquei do lado, né? A colonialidade do ser e a colonialidade do saber. Por isso que eu falei da epistemologia aquela hora lá. Do epistemicídio, né? Colonialidade do saber, saberes importantes. Então, pensando numa proposta pedagógica decolonial. Primeiramente, a gente tem que pensar na nossa ação docente. Alguém já tinha colocado no chat ali antes de eu cair, que eu me lembro, 80% da bibliografia são autores europeus, né? É muito homem europeu. Hoje eu vi minha amiga colocou uma postagem no Facebook agora que tinha o Foucault, um meme não, um GIF com o Foucault, e aí ela falou assim, gente, eu confundo, era uma piada, né? Eu confundo o Karnal com o Pondé. E aí tava o Foucault, e ela falou que homem, careca, branco é tudo igual. É mesmo. Eu falei, não, gente, tudo bem, não vou falar aqui que eu falei lá, mas a gente pensa isso, né? Não é só homem europeu estadunidense, é homem, normalmente, e branco. O currículo é branco, né? Cadê? Eu tinha uma época que eu estava lendo muitas autoras, ainda estou, né? Eu virei para uma amiga minha, a Janaína Machado, ela é uma educadora, ela é negra, e eu falei para ela, eu estava conversando com ela, eu falei, Jana, estou lendo só mulheres, faz uns 4 anos. Aí ela olhou para mim e falou assim, quantas mulheres negras você já leu? Só tinha lido a Chimamanda. Eu falei, tá, né? A gente tem, é sempre bom ter amigos e amigas que te avisam das coisas, né? É bom. Então, que artistas você cita nas suas aulas? Sempre os mesmos? Você dá uma busca? Você vai dar aula de artes? Ou você vai usar imagem para suas aulas? Quais são os artistas? Dá uma busca, você fala, nossa, tem muito. Esse meu PowerPoint aqui tá cheio de homem branco europeu. Vamos dar uma busca? Né? Então, não.
Vamos falar de gênero em março, porque tem o dia 8 de março. Vamos falar de indígena em abril, porque tem o dia do índio, dia 19 de abril, né? E africanidades a gente fala em novembro, porque é mês da consciência negra. Ah, não, Valéria. A escola é super legal. Em março, a gente faz um mês inteiro para discutir questões de gênero. Em abril, a gente faz o mês da resistência indígena. E em novembro, nossa, a gente faz uma coisa que a escola inteira para trabalhar a questão das africanidades, o mês inteiro, a escola inteira se envolve. Tá, e no resto dos meses do ano? Não adianta. Não adianta, né? O que a gente faz? Botei aqui para aliviado. O que a gente faz? Não adianta falar da mulher forte, foda, super, uau, no dia 8 de março. Se no resto do ano, se eu tenho uma sala com 32 alunos, 20 são meninas, o resto aí faz as contas, 12 são meninos, e eu falo meus alunos. Elas são suas alunas e seus alunos, não tem só homem. Eu dou aula na pedagogia. Às vezes eu tenho uma sala com 50 pessoas, um cara, eu tenho que falar meus alunos, eu não falo. Eu falo minhas alunas e falo para ele, você que lute. Né? Quem é isso? Ah, eu dou aula de artes, em março eu faço só artistas mulheres. Tá, o resto do ano você não vai trazer os homens brancos lá? É difícil, né? Questão indígena, a mesma coisa. Ah, mesmo que eu faça um abril indígena na minha escola, no resto do ano eu vou continuar. Cadê? Onde que essas pessoas estão? Onde os pensadores indígenas, onde os produtores de vídeo, os músicos e as músicas indígenas estão? Sabia que tem rapper indígena que a gente pode levar para a sala de aula? É tão legal. Não é para ser só em abril. Mesma coisa, não é para tratar a africanidade só em novembro, é o tempo todo. Hoje a gente não tem tempo para isso, eu vou fazer isso mais profundamente no curso, mas assim, eu tenho várias referências, por exemplo, educação infantil, de contação de história indígena e africana, identificando, inclusive, que povo indígena que eu estou trazendo e que povo africano eu estou trazendo. Não adianta falar assim, é africano, porque eu não falo assim, é europeu. Eu falo inglês, né? E não é americano, é estadunidense, eu já falo logo. Segundo a Catherine Walsh, que é a linguista, né, do grupo Colonialidade e Modernidade, é preciso visibilizar, enfrentar e transformar as estruturas e instituições que têm como horizonte de suas práticas e relações sociais a lógica epistêmica ocidental. Quando a gente fala ocidental, aqui não é só o ocidente geográfico, né? Porque aí as Américas entram. A gente está falando ocidental, o modo de colonização europeia que chegou até as Américas, né? Porque a gente pensasse na geografia, o Ocidente, a América é o Ocidente, mas é o modo ocidental colonizado pelos europeus, né? Colonialidade europeia. A racialização do mundo e a manutenção da colonialidade do poder. A gente tem que mexer com isso. Tem que mexer, tem que escarafunchar. Né? Por exemplo, quantas e quantos professoras e professores negras e negros você tem ou teve no ensino superior? Indígenas. Indígena não tive nenhum. Eu tive professores indígenas e uma professora em outros lugares, mas no curso superior não tive. Negros tive um. Quem você votou nas últimas eleições? Ele te representa, ele ou ela? Em gênero, em classe social, em etnia? Não é possível que a gente tenha um congresso com tão poucas mulheres e pessoas negras e indígenas, sendo que as pessoas negras e as mulheres são a maioria no Brasil. Tem que falar disso, tem que mexer com isso. Eu só voto em mulher que andou de ônibus na vida, né? Porque andar de ônibus na época de eleição não dá. Então, assim, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que colocar isso. Onde estão as pessoas negras com as quais eu trabalho?
Eu sou professora da FMU, no corpo docente ao qual eu integro, pouquíssimos professores negros, professoras negras, mas a pessoa negra que eu conheço está lá na portaria, é o segurança. Isso tem que ser problematizado. Não pode passar batido, né? Acho que é uma coisa para pensar. A proposta de pedagogia decolonial, ela mexe com isso, ela mexe com esse pensamento, né? Vou dar um exemplo. Tem uma brinquedoteca lá na FMU e a gente recebeu vários brinquedos, né, pedagógicos e tal. E aí eu achei um brinquedo, uma vez, bem legal. Só que não. Era legal, só que tinha problemas. Era um jogo, uma caixinha de madeira, assim, era todo de madeira, né? Que era para criança ainda que não era alfabetizada, né? Era para educação infantil, e as crianças montavam sequências de história, só com imagem. Então, cada joguinho eram 3 imagens, né? O passado, presente e futuro da historinha lá, a criança criava, né? Criava, não, ela tinha que entender a sequência, tinha uma sequência visual ali, de começo, meio e fim. Aí fui olhar os negocinhos de madeira lá para as crianças mexer. Todos os personagens das 5 historinhas, eram 5 historinhas que tinha naquela caixa, eram brancos. Todos. Todos. O menino, a menina, a mulher e o homem que estavam representados ali eram brancos. Todos tinham cabelo liso. O homem, nas histórias em que o homem aparecia, ele estava na rua assim, ele estava sempre fora de casa. Tinha uma cena que ele estava pescando, indo trabalhar, voltando do trabalho. A mulher estava sempre dentro de casa, ou cozinhando, ou cuidando da casa. A criança vai aprender a montar historinha? Aprendia a montar historinha. Que historinha que ela aprendia a montar? Super colonizador esse jogo, assim. Colonizador de gênero, colonizador de raça, se a gente for pensar na sociedade racializada, né? Aquela família burguesa desenhada ali, ela é branca, né? Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. É uma luta diária, né? O tempo todo. Valéria, mas tem que pensar em tudo que eu vou falar na sala de aula? Tem. 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 Sabe aquelas coisas assim, palavras que a gente não deve usar, né? Expressões racistas que a gente tem que tirar do nosso vocabulário. Joga no Google aí, vocês vão encontrar. Não pode. Não, tem, né? Tem que parar em tudo. Nossa, tem que pensar em tudo que eu vou falar? Tem. Tem sim. Tudo que eu vou mostrar, principalmente. Né? E eu queria terminar com essa imagem, pensando na ideia de decolonialidade. Isso é uma ação decolonial maravilhosa. Essa foto tem uns 3 anos. Foi em Brasília. Estava tendo, foi novembro, agora não lembro se foi, porque agosto é o mês da luta indígena, né? Mas acho que foi novembro, também tem um congresso lá que reúne vários povos nativos, então não lembro se essa foto, eu não encontro a legenda dessa foto, e ela para mim é muito forte, né? Porque ela fala isso, né? Olha, quando a gente vai falar da questão indígena, da questão, enfim, da questão racial, da questão de gênero, como diz Angela Davis, né? Preciso ser antirracista, não basta não ser racista. Não adianta a gente cair, e a pedagogia decolonial tem muito a ver com isso, não adianta a gente cair naquela coisa de primeiro falar assim, é tudo ser humano. É tudo ser humano, gente, mas a gente sabe que é uma sociedade estruturalmente de privilégios, né? Não adianta também a gente ficar só comemorando a diversidade. Comemorar a diversidade entra naquela ideia do caldeirão cultural, né? Olha só, patrimônio cultural e material brasileiro, né? Imaterial por quê? Porque esses povos aí não só faz coisa imaterial. Já ouvi isso? Então, assim,
Não basta eu só celebrar a diversidade cultural. Eu tenho que apontar as relações de poder envolvidas nessa diversidade cultural. O Brasil é um país diverso, culturalmente. Cada região do Brasil tem uma diversidade cultural imensa. Se a gente for pensar em região, em cidades, é muito diverso. Agora, só celebrar a diversidade não adianta. A gente tem que tocar nas relações de poder que envolvem essa diversidade. E tocar nessas relações de poder é uma prática pedagógica decolonial. E aí eu tenho que parar para pensar o que eu vou falar na sala de aula, que autores que eu levo, que autoras que eu levo. Vou chamar o coletivo do masculino,